Gente, olha o papelão. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, tentou dar uma de migué na Globo News, mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Os jornalistas não deram trégua e encurralaram o deputado, que ficou visivelmente nervoso, se embananou todo tentando passar pano para golpista e terminou sem dizer nada com nada. É o desespero da extrema-direita tentando reescrever a história na base do grito. Bora ver esse vexame? Sóstenes, sou eu de novo. Tô igual o seu Vasco, eu vou aos pouquinhos, vamos lá. Então, o senhor admite que o Lula ganhou a eleição. Aí aquelas pessoas estavam quebrando lá a Câmara, STF, quebrando tudo, porque não queriam que o Lula fosse o presidente. Então, eles estavam ali tentando um golpe. Está tratando de golpistas. Respondendo a sua pergunta pontualmente, eu discordo, eu respeito sua opinião e de quem quer pensar da forma que você pensa, mas eu discordo totalmente. Eu sou um defensor da democracia. Toda manifestação, ela é bem-vinda no Estado democrático de direito, desde que não haja depredação de patrimônio público, que ali houve, e acho que as pessoas que depredaram patrimônio público têm que responder à luz deste crime. Agora, dizer que aquilo é golpe, assim como você afirma que foi, eu com todo respeito quero te afirmar que não foi. Não existe golpe sem armas, não existe golpe contra prédios públicos e sim contra autoridades, desde que tenha alguém que vá ser Tinha plano até para matar a autoridade. Mas, deputado, a regra número 1 da democracia não é aceitar o resultado das eleições? Porque se eles estavam lá, eles estavam lá quebrando. O senhor admite que o Lula ganhou, que a eleição então foi limpa. As pessoas lá estavam quebrando tudo. Eleição limpa, eu tenho um questionamento sobre isso. Eu acho que não houve um juiz do Tribunal Superior Eleitoral com a devida imparcialidade nas suas decisões. Mas o Lula ganhou. Ganhou. Aí as pessoas estavam lá quebrando o Congresso porque não queriam que quem ganhou a eleição foram lá fazer uma manifestação. Mas isso não é golpe? Não, desculpa, não é golpe. As pessoas foram fazer uma manifestação. Algumas pessoas que deveriam ter suas condutas individualizadas depredaram o patrimônio público, como a esquerda sempre fez manifestação e depredou patrimônio público no Brasil, e ninguém foi preso por causa disso. É só ver as manifestações da esquerda, e acho que as pessoas que depredaram deveriam ter suas penas individualizadas e quem depredou pagar por este crime. Golpe, tem que saber. Eu te pergunto, se você acredita que era golpe, quem assumiu o lugar do Lula? Você sabe? Bom, segundo a investigação, haveria uma junta militar. Essa junta militar seria encabeçada pelo general Heleno, mas todo mundo, nos meios militares mesmo, desconfiam que haveria um autogolpe do Braga Neto. Então está tudo documentado. Julgado então seria, e transitado em tese, uma junta militar com o general Heleno na cabeça. Me desculpa, o autor desta peça toda é o mesmo juiz que, para mim, não teve a imparcialidade para ser o presidente do TSE. Logo, eu não acredito. Tudo que está nesta peça, para mim, é fictício. É meu direito de acreditar no que eu acredito. E vocês acreditam no que vocês querem acreditar e deste julgamento que, para mim, não foi um julgamento justo. E por isso, vocês verão, e a história provará, que em breve nós vamos anistiar todos estes condenados. Para mim, nunca houve golpe, que houve uma manifestação que alguns depredaram patrimônio público e devem responder pelos seus crimes, não por um golpe que nunca existiu. Porque senão seria fácil. Vocês já me diriam, quem sentaria na cadeira do presidente é fulano de tal. Deputado, vocês estão falando aqui agora, já tem dúvida. Deixa eu introduzir já tem dúvidas. É Heleno, é Braga Neto, nem se sabe quem ia sentar na cadeira do presidente. Que golpe é esse? Golpe sem armas, golpe com um monte de idosas ali numa manifestação. Desculpa, eu não acredito nisso. Tá bom, é a opinião do senhor. O fato houve uma tentativa de golpe, foi julgado no Supremo. Não, aí é o que eles foram, foi 4-1 o julgamento na primeira turma. O senhor está dizendo, e o senhor tem a opinião que quiser, só para organizar, né, do que a gente está falando. E é bom dizer que um dos ministros da Suprema Corte discordou do golpe, não, né? O senhor está aqui, o senhor vai falar sempre o que quiser, mas só para organizar o fato. Mas tem uma questão em relação... A minha questão é justamente em relação a isso, deputado, pelo seguinte, o senhor está focando a sua argumentação nas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro e depredaram o patrimônio público. Mas esse projeto da dosimetria, ele também possibilita a redução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos por uma série de crimes como golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, crime organizado, todos esses crimes que a gente conhece. Então, e a gente sabe que a boa parte da discussão sobre a dosimetria no Congresso aconteceu justamente porque não se tratava de um projeto só entre aspas, mas só para as pessoas
pessoas que estavam envolvidas na depredação, mas sim que ele tinha que ser aprovado dessa forma para reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor não acha que também houve um erro de articulação ou essa insistência em soltar, em diminuir a pena do Bolsonaro não levou a esse ponto que nós estamos agora? Se fosse só para o pessoal do 8 de janeiro, não teria sido resolvida essa questão de forma mais fácil? Por que insistir no ex-presidente Jair Bolsonaro? Malu, obrigado pela oportunidade de esclarecer. Primeiro, dizer que o texto não foi nosso. O texto é do deputado Paulinho da Força, que nos trouxe este texto, dizendo que este texto teria a aquiescência dos ministros do STF, inclusive na figura do ministro Alexandre de Moraes, que eu cansei de ver em algum momento dizendo ali que estava consultando o ministro. Então, assim, se o texto é ruim porque inclui o Bolsonaro, não partiu da gente. Nós, sim, queremos anistia ampla, geral e restrita para todos, inclusive para Jair Bolsonaro. Mas este texto da redução de penas nunca partiu de nós, nunca foi nosso. Nós tivemos que, neste fruto deste acordo, concordar com um texto que nós mesmos não estávamos satisfeitos, que era o que podia ter até a próxima eleição, foi o que nos foi dito. Na eleição vocês resolvem o assunto. Então, aceitamos pelo bem dessas pessoas. E o texto já veio com a inclusão do presidente Bolsonaro, não foi com a exclusão dele. Então, quem propôs o acordo é que tem que dar essa resposta a você, não eu. O Otávio Guedes foi certeiro. Se você não aceita o resultado das urnas e vai quebrar o STF e o Congresso, você é o quê? Golpista. Mas o Sóstenes tem a cara de pau de dizer que não existe golpe sem armas. Oi? Quer dizer que se não tiver um tanque na rua, invadir o coração da democracia para derrubar um presidente eleito é o quê? Piquenique? Ele tenta reduzir o 8 de janeiro a um grupo de idosas, ignorando as investigações que mostram uma estrutura financiada e planejada. O deputado admite que o Lula ganhou, mas logo em seguida solta aquele mas perigoso. Diz que o TSE não foi imparcial. É o eterno discurso de quem joga contra a democracia. Se eu perco, a culpa é do juiz. Ele chega a dizer que os fatos documentados pela Polícia Federal e pelo Judiciário são fictícios. É o auge da pós-verdade. Para ele, o que vale não é a prova, é no que ele escolhe acreditar. É assustador ver um líder partidário tratando investigações sérias como se fossem roteiro de novela. A Malu Gaspar então dá o checkmate. Ela toca na ferida. Esse papo de revisão de pena, a tal dosimetria, nada mais é do que um projeto de salvação para o Jair Bolsonaro. E olha como Sóstenes se enrola. Ele tenta jogar a culpa no Paulinho da Força. Diz que o texto não era dele, mas no final confessa o crime. Nós queremos amnistia ampla para todos, inclusive para Bolsonaro. O que a gente viu nessa entrevista foi um homem encurralado pelos fatos. Ele não consegue explicar como defende a democracia, ao mesmo tempo em que quer anistiar quem tentou destruí-la. Ele fala em história, mas a história já registrou. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, sim. E essa tentativa de agora, de usar o Congresso para limpar a ficha do ex-presidente, é só a continuação do mesmo crime por outros meios. O Sóstenes saiu da entrevista menor do que entrou, mostrando que, contra fatos e jornalismo sério, o grito da extrema-direita não se sustenta, não passará.